você consegue indicar alguma atividade física assim que seja boa para a saúde da coluna, de uma forma mais genérica? Tá. Então, assim, pensando em alguém que não tem problema de coluna, né? Que não tem dor, que não tem nenhum diagnóstico, eu nem sou a favor muito de indicar uma atividade específica. Assim, eu acho que todas as atividades são válidas. Algumas são mais fortes, outras são mais leves. De qualquer maneira, assim, quando bem acompanhada a atividade física, eu acho que qualquer um pode fazer o que quiser, né? Assim, existem algumas críticas aí de alguns exercícios mais fortes que eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Quando a pessoa tem algum problema realmente de coluna, tem dor na coluna ou tem algum diagnóstico de alguma degeneração importante, eu acho que tem alguns exercícios que tem que tomar um pouco mais de cuidado. No geral, o que eu sempre indico, que eu acho que vale muito a pena, é realmente procurar alguém que faça uma orientação do fortalecimento da musculatura do core, a musculatura estabilizadora de tronco, isso para qualquer pessoa, seja com problema ou não. Uma das técnicas que eu sou muito fã é o Pilates, porque realmente o Pilates ele trabalha muito a musculatura estabilizadora, associando com respiração, concentração no movimento. Então, acho muito bacana. De alguma maneira, a musculação também pode ajudar, se for bem acompanhada por um profissional que trabalha a musculatura profunda e não só a musculatura superficial e a musculatura de membros. A natação, no geral, é bacana, apesar de a natação, por ser uma atividade na água, ela não tem o impacto, então, de repente, pode acontecer algum prejuízo ósseo aí, dependendo da idade da pessoa. Eu acho que a natação é uma atividade completa. Tem que tomar cuidado com algumas modalidades da natação quando você tem um problema na coluna, mas, no geral, super bem indicada. Qualquer atividade na água, na verdade, a hidroginástica também, mas eu acho que, assim, caminhada é super válido, mas pensando na saúde da coluna, eu procuraria atividades que trabalhem em fortalecimento de musculatura estabilizadora de tronco, tipo um treino funcional ou um pilates, e aí associa aí com as atividades aeróbicas que interessem, por exemplo. Legal. O Andy fez algumas perguntas aqui com relação ao caminhar, né? Então, ali, ó, a recomendação de caminhar por 1 hora diária também pode ser indicada. Deixa eu também falar uma coisa sobre o caminhar, né? Caminhar é um movimento muito básico do nosso corpo, né? O corpo ele precisa, né? Caminhar, né? E uma dúvida que as pessoas têm, né? O impacto da caminhada ou de uma eventual corrida, né? Isso vai prejudicar, né? Os discos intervertebrais, né? E a resposta é que é pelo contrário, né? Os discos intervertebrais eles não recebem, eles não têm irrigação sanguínea, né? Então a nutrição do disco vem justamente pelo impacto, né? É esse pequeno impacto do caminhar, né, e de eventual, né, corrida, dependendo do preparo de cada pessoa, é que vai nutrir os discos, né? Então, o caminhar, Andy, é muito importante aí para a saúde da coluna. A gente só não tem como saber se caminhar 1 hora ela é indicada no seu caso, né? Realmente precisa ser individualizado, né? Às vezes uma coisa que a gente faz, às vezes o paciente tem um problema associado no joelho, né? Ou realmente não está conseguindo, né, caminhar de forma natural. A gente usa muito a piscina, né? Então caminhar dentro da água, por exemplo, às vezes a gente tira um pouco o peso do corpo, facilita essa reabilitação dessa forma, né? Você quer acrescentar alguma coisa nesse tópico, Mário? Eu acho que é isso mesmo, assim, não tem o tempo certo, né, da caminhada, mas realmente a caminhada e a corrida leve ajudam, né, a hidratar aí o disco e, enfim. Mas a piscina é sempre um aliado quando você tem dor, porque você diminui o peso do corpo sobre as articulações, né? Então você mantém aí a atividade
sem tanta sobrecarga. Então, eu acho super válido. Eu acho que, inclusive, a hidroterapia, que é realmente a terapia dentro da água, acompanhada por um profissional fisioterapeuta, extremamente favorável, assim, aos pacientes que sentem dor e que algumas vezes não conseguem resolver aí com um trabalho convencional. Eu sou super a favor. Ótimo. O que você consegue recomendar, ou consegue recomendar algum exercício de alongamento que as pessoas possam fazer aí para ajudar? Tá. Bom, pensando em coluna lombar, né, além do alongamento da própria coluna, é importante você pensar em trabalhar toda a flexibilidade da musculatura de cadeia posterior, né? Então, o que seria? Musculatura glútea, os posteriores de coxa, musculatura de panturrilha. É importante aí manter um bom alongamento de toda essa musculatura. Não que a musculatura anterior não seja importante, né? A musculatura anterior é responsável até por uma alteração de posicionamento de pelve, que pode prejudicar também a coluna. Então, manter a flexibilidade no geral, sempre dar atenção aí à musculatura posterior de pernas, eu acho bacana. E com relação ao pescoço, aqueles alongamentos tradicionais do pescoço, eles podem ajudar, mas para a pessoa que tem dor no pescoço, às vezes eles são muito incômodos, né? Então, eu acho que vale a pena alongar, mas ao invés de você colocar a mão e puxar forte o pescoço para algumas determinadas posições, você pode trabalhar o que eu chamo de alongamento ativo, por exemplo. Então, você posiciona a cabeça, por exemplo, para o lado que você vai alongar, mas quem você puxa para baixo é o seu ombro. E você pode até segurar assim embaixo da cadeira e o ombro desce. E não a cabeça que você puxa super forte para o outro lado. Só para não ter nenhum tranco na coluna cervical. Então, tanto a rotação, quando você faz a rotação da cabeça, você trabalha com o seu braço indo lá para trás para alongar essa musculatura. E não necessariamente forçando a cabeça para fazer o alongamento. Não sei se deu para entender o alongamento cervical. Eu consegui entender, sim. E isso quando ele é não supervisionado, né? Porque se realmente você está numa sessão com um fisioterapeuta, não tem problema nenhum você alongar da maneira tradicional. Mas quando você for fazer o alongamento sem supervisão, talvez não valha a pena fazer o tradicional com força, puxando a cabeça, usar outras alternativas aí com braço e ombro para alongar a musculatura. Ótimo. Deixa eu só responder uma pergunta que eu vi aqui, porque é da Sheila Teodoro, né? Perguntando que ela é diagnosticada com hernia de cervical, sendo diagnosticada com hernia de cervical lombar assintomática, se pode jogar tênis, né? E eu, como eu adoro jogar tênis, né? Eu acho que essa pergunta é muito importante. E o tênis, né? Dificilmente eu proíbo alguém de fazer alguma atividade, muito menos jogar tênis, ainda mais estando assintomático, né? Mas é importante entender que o tênis ele não vai fazer muito bem para a coluna, né? Ele vai botar a coluna sob prova constante ali, né? A lombar, nos movimentos de flexão e rotação, né? Que a gente vê para pegar uma bola próximo da rede, por exemplo, aquilo vai forçar o disco, vai forçar a lombar, né? A cervical, num saque, por exemplo, vai estar também sob prova constante. Então, a pessoa que tem esse diagnóstico, é muito importante fazer um trabalho fora de quadra, né, com o fisioterapeuta, com o educador físico, né, simulando aí as situações do jogo para estar preparado, né? E aí é uma questão de risco, né? Obviamente que o tênis vai arriscar um pouco mais, né? Mas a ponto de proibir a pessoa de jogar é só realmente difícil. Vai jogar tênis. Ótimo. Essas proibições ficaram no passado, né? Acho que é difícil algum médico proibir completamente alguma atividade, né? Com certeza, né? Porque o paciente gosta, né? Tem que estar ciente do risco que envolvido em cada atividade
e assumir por conta própria, né? Se obviamente que o Pilates, né, uma hidroginástica vão ser mais seguro para a coluna, mas a pessoa tem que viver, né?